Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Diego Quaga, esse é mais um vídeo do Cinema e hoje estou aqui para falar sobre a retomada. Se você que está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Em 1990, quando Fernando Collor assumiu a presidência da República e acabou com a Embrafilme, responsável pelo financiamento e distribuição do cinema brasileiro, e que já era uma empresa estatal passando por problemas na época, e o Ministério da Cultura, o cinema brasileiro passou por um período de trevas e terra arrasada no começo dessa década, em que pouquíssimos longas-metragens eram produzidos e lançados. Muitos, como Alma Corsara, do Carlos Rauschenbach, eram feitos por medidas de incentivo à cultura dos estados para tentar ajudar no momento difícil que o cinema brasileiro passava, como foi o caso do filme durante a prefeitura de Luiz Erundina, então do PT em São Paulo, que fez possível que Alma Corsara fosse feito quando ele ganhou um edital da prefeitura, apesar de ainda sempre existir longas sobrevivendo nessa pré-retomada. No governo de Itamar Franco, que sucedeu Collor após o impeachment do presidente, é criada a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, que libera recursos para a produção de filmes através do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro, e passa a trabalhar na elaboração do que viria a ser a Lei do Audiovisual, que entraria em vigor no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, da Cara Camurati, que foi financiado em parte pelo Prêmio Resgate, é visto como o primeiro símbolo dessa retomada. Nos anos Fernando Henrique, surgiram mais filmes representativos nesse período. O Quatrilho, também de 95, e O Que é esse Companheiro, de 96, produções dirigidas respectivamente pelos irmãos Fábio Barreto e Bruno Barreto, produzidas pelos pais dele, Luiz Carlos Barreto e Lúcio Barretos, produtores lendários do cinema brasileiro e que acabaram chegando ao Oscar de melhor filme internacional. Após lançar Terra Estrangeira, dirigido em parceria com Daniela Thomas, Walter Salles lança Central do Brasil em 1998. Walter e seu irmão João Moreira Salles, ambos herdeiros de uma família bilionária de banqueiros, são proprietários da Videofilmes, que eles criaram para fazerem documentários e migraram para a publicidade com os anos do Collor. Nesse período, Walter mergulha no cinema de ficção, enquanto seu irmão se torna uma das principais referências do cinema documental do país. Central do Brasil foi também indicado ao Oscar de melhor filme internacional, Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar de melhor atriz e por aí vai. Respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo, começa a surgir no cinema as duas produtoras mais famosas no audiovisual brasileiro desse período, a Conspiração Filmes e a O2 Filmes, as mais conhecidas entre tantas que seguiram esse caminho. Ambas as produtoras se especializaram em trabalhos na televisão, na publicidade, em gravações de show e por aí vai. São compostas por jovens ávidos por fazer cinema, mas que foram travados pelo tempo de Collor e agora poderão exercer os seus desejos. Cidade de Deus, de 2002, da O2 Filmes, é o maior representante dessa empreitada. O filme de Fernando Meirelles, o grande símbolo desse tipo de cineasta, e Katia Lund, foi ampliamente abraçado e impulsionado pela mídia e também pelo monstruoso Harvey Weinstein, na época um poderosíssimo produtor da Miramax que ainda não tinha tido seus crimes revelados a público. O que fez que o filme chegasse ao Oscar em categorias principais de melhor diretor, roteiro adaptado, fotografia e montagem. Esse também é o período da criação da Globo Filmes. Ela começou como uma aposta da Rede Globo, a maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, em ter um braço cinematográfico, se transformou numa gigante no mercado, formando coproduções, produções próprias e uma referência para o bem e para o mal. Cineastas como Jorge Furtado, Ana Muraerte, Daniel Filho, Jaime Jardim, Luciano Carvalho, Carl Burger, que começaram a carreira no cinema e logo migraram para a televisão, voltam ao cinema em trabalhos de diferentes ambições e características. Daniel Filho, como Se Eu Fosse Você, dá a sementinha do que seriam as comédias populares brasileiras de sucesso da década seguintes. Enquanto Jaime Jardim, principalmente Breno Silveira com Olga e Dois Filhos de Francisco, salientam o modelo da cinebiografia brasileira. Sucessos popularescos desse período, contudo, ficam focados em filmes da Xuxa e do Didi, que se focam em reproduzir o apelo das suas estrelas televisivas para o cinema sem nenhum esforço cinematográfico. Cineastas como Lilo Ferreira, Karim Arnuz, Cláudio Assis, Paulo Caldas, Marcelo Gomes, Rei Bodansky, Tata Amaral são vistos como promessas do cinema brasileiro mais independente e intelectualizado, enquanto outros como Beto Brant, Paulo Sacramento vivem à margem dentro desse espaço. Veteranos já do cinema brasileiro como Carlos Rauschenbach, Júlio Bressani, Eduardo Coutinho, que teve uma renascida na carreira graças também à sua parceria com a produtora dos irmãos Moreira Salles, que patrocinavam e financiavam seus filmes muito pelo vínculo pessoal e profissional que Coutinho desenvolveu com João Moreira Salles, que se tornou seu pupilo, e em muito menor medida Hector Babenco e Nelson Pereira dos Santos e outros, volta a ter uma produção mais constante ou mais pingada, pelo menos. Enquanto outros, como André Tonati ou Rogério Ganzera, fazem seus filmes finais nesse momento.
Cadillac se torna um porta-voz dos sensos comuns do mercado dentro e fora dos seus filmes, com as suas ambições bagunçadas de sempre. Isso lógico resumir todas as vertentes, figuras e multiplicidades dos filmes brasileiros num pequeno recorte, já que vai haver vários outros nomes desse período que eu nem citei. A retomada desse momento do cinema brasileiro, que é muito romantizado e exaltado pelos seus filmes de altas bilheterias, o respeito mainstream ao cinema brasileiro, as indicações ao Oscar, uma produção constante, editais pulsantes e por aí vai. Mas também é um período bastante criticado hoje, ou visto com mais questionamento e desprezo, pelo fator da higienização com o cinema brasileiro nesses filmes mais mainstream e mais famosos. É fato que a retomada tem uma importância histórica, frutos positivos e grandes filmes, desde os mais conhecidos e tradicionais, até os mais obscuros, alternativos, ou que estão no meio do caminho dessas duas coisas. Porém, ela também guarda um lado mais sombrio e de negação ao cinema brasileiro. O que o cinema brasileiro era associado e uma adesão muito maior a uma padronização estética e narrativa mais tradicionalista. Não é como se filmes como Cidade de Deus, Cidade do Brasil, ou Filho deles, Tropa de Elite, do Zé Padilha, não tivessem violência, palavrão, sexo em menor medida, lógico, miséria ou questões sociopolíticas. Eles tinham sim, só que dentro de uma lógica mais culpada ou convencional. E não é como se o cinema brasileiro de antes da retomada não pensasse em usar esses fatores como coisas exóticas para atrair a atenção do público estrangeiro de festival. O cinema do Glauber Rocha, tão aclamado e estudado lá fora, se encaixa muito nisso, nessa venda dessa estética, consciente ou inconscientemente. O cinema novo como um todo também recebe problematizações no seu retrato social, comportamento racial, independente da genialidade das obras, que são problematizações muito parecidas que esses filmes da retomada receberam em questão de exploração e apropriação. E podemos falar o mesmo de filmes do passado, como Pichote, por aí vai. Se o cinema do Martin Scorsese é a fonte principal de filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, com a narração em off, ritmo frenético de montagem e jornadas épicas, criminosas, cara, guardadas todas as suas devidas diferenças entre o cinema do Scorsese e esses filmes, o cinema novo bebia na fonte da novela vaga, do neorrealismo italiano, assim como Sganzella amava Godard e Orson Welles assumidamente, Joaquim Pedro de Andrade seguia a escola do Robert Bresson, as chanchadas da Atlântica bebiam a fonte do Vicente Minelli, o glaceiro da Vera Cruz no John Ford, por aí vai. Seguir um modelo ou referências estrangeiras nunca foi novidade ao cinema brasileiro. A grande diferença é que os filmes mais mainstream da retomada seguiam uma formulação mais tradicionalista e oficialesca na execução desse bom gosto técnico e narrativo que tornava esses filmes mais quadrados na sua ensinação e na construção narrativa. Filmes que possuíam todas as temáticas e símbolos do cinema brasileiro do passado, mas apesar dessa sua caracterização, eram muito mais formulados de um jeito muito mais quadrado. E esses filmes foram abraçados no Brasil e no exterior por áreas mais tradicionalistas como uma resposta superior a esse cinema brasileiro do passado, que era no geral muito mais frontal, radical, revolucionário, livre, imaginativo cinematograficamente, por aí vai, mas por não se enquadrar nesse bom gosto técnico narrativo mais quadrado, era rejeitado por essas pessoas. O que fazia com que essa parcela do cinema da retomada fosse automaticamente exaltado, em contraponto ao cinema do Brasil do passado, que era detonado com mentiras que viravam jargões preconceituosos sobre o cinema brasileiro. Que o som não era bom, quando isso na verdade era uma questão muito mais da nossa cultura, assim como a cultura italiana de se dublar filmes, o que acabou parando na década de 80 para frente, da sala de cinema que tinha um áudio muito ruim e por aí vai, ou que o cinema brasileiro era tecnicamente mal feito, quando se você for atrás de ver filmes diversos do cinema brasileiro do passado, é perceptível como existem grandes encenações, filmes extremamente bem decupados, bem fotografados, com um trabalho de direção de arte riquíssimos e por aí vai, se utilizando da falta de grana do cinema brasileiro a seu favor para a criação. A grande questão é que muitos desses filmes não estavam dentro dessa lógica naturalista, tradicional, que é a única existente possível para essa crítica a esses setores. Ou então eles eram vistos como sendo de gêneros e estilos menores. Os discursos moralistas que o cinema brasileiro era só sexo por conta desse período da pornô chanchada e uma sexualidade latente do cinema brasileiro que deveria ser esquecida ou então vista com vergonha, ficam mais presentes, colocando a abordagem sexual do cinema brasileiro num patamar de algo errado. Cineastas como Neville de Almeida, que articularam a linguagem cinematográfica a partir da grosseria, do escracho, da escatologia e do sexo, são vistos como um símbolo do cinema brasileiro ruim. Pouco importa o domínio de linguagem, a radicalidade que ele mergulha nessas suas construções e na unidade que elas apresentam. E aí temos então a não valorização e o preconceito da pornô chanchada, mesmo que ela tivesse cineastas como Jean Garret e Antônio Calmon, que são muito mais criativos e fortes que grande parte dos cineastas que vieram depois deles. Isso sem falar do descaso à chanchada que possui cineastas como José Carlos Burri, que é capaz de entregar comédias musicais extremamente populares,
mas muito caprichadas e bem pensadas cinematograficamente, diferentes do cinema popular de comédia brasileira contemporânea, que no geral é extremamente preguiçoso e genérico do ponto de vista formal e narrativo, parecendo meramente um subproduto do pior da televisão. O sonho tradicionalista dos defensores do cinema brasileiro de bom gosto é conseguir fazer um cinema brasileiro que seja igual ao cinema argentino comercial, com Ricardo Darín, que começa a ter projeção nesses anos. Um cinema que é naturalista, com ar intelectualizado, mas com alguma temática social, política, um contorno do cinema de gênero, de cinema popular e um bom gosto calculado. Um cinema de equilíbrios que são muito calculados, padronizados, e que acaba sendo validado por Oscar, o que esse setor do cinema brasileiro tanto almeja. Como se o Oscar, uma premiação que premiou Danny Boyle e nunca deu um prêmio para Abbas Kiarostami, fosse validação de alguma qualidade. Não interessa se essa parcela do cinema argentino, em grande parte, é muito mais quadrada e menos imaginativa na sua execução do que o cinema brasileiro. Mas, por ter Oscar e por se enquadrar nessas características que eu citei, obviamente, para as pessoas, ela é melhor. Porque esse é o critério de avaliação. Não é a encenação, não é a decupagem, não é a construção, não é a unidade. São essas características fechadas. Esse é o momento que Nassara Luz faz uma crítica positiva na Folha de São Paulo ao filme O Viajante, do Paulo César Saraceni, mostrando seu desgosto pelo cinema brasileiro mais padronizado do momento e seu encanto com a poesia, a força e a invenção de um veterano do cinema novo que teve seu filme muito atacado justamente por não se adequar a um padrão mais linear. Júlio Bressani nunca deixou de ser um respeitado mestre de cinema experimental, seus filmes são presenças constantes em festivais europeus. Por ser um cineasta não naturalista, os filmes de Karl Reichenbach são cada vez mais incompreendidos e por aí vai. Felizmente, defesas acadêmicas e de acadêmicos, revistas críticas de cinema como a Contracampo e pessoas do cinema em geral, fizeram com que o nome desses filmes e desses cineastas passassem para frente, que eles se tornassem referências de outras gerações e que hoje em dia sejam mais apreciados como deveriam, mas ainda não na totalidade que merecem. Mas a retomada deixou marcas de um preconceito estilístico profundo, muito grande, onde o cinema brasileiro, para ser bom, tem que ser de uma determinada forma e onde muitas defesas do cinema brasileiro se resumem ao cinema que começou dos anos 90 para frente, e como se só existissem e merecessem ser valorizados os filmes que foram feitos dos anos 90 para frente, sem se mergulhar na profundidade e na diversidade que o cinema brasileiro oferece. Parece que o cinema brasileiro nasceu da luta da Carla Camurati para fazer e lançar Carlota Joaquina. E não existiu Roberto Mauro, Mário Peixoto, nada antes disso. E fica parecendo que só existe um tipo de cinema brasileiro mais tradicional. E que o cinema brasileiro mais de vanguarda, mais alternativo, mais experimental, é errado e é automaticamente menor. E não quero aqui fazer algum juízo de valor generalizado à qualidade desses filmes mais famosos da retomada. Amo algum desses filmes, adoro outros, gosto e desgosto em diferentes níveis de vários deles por diversos motivos, e a mesma coisa pode ser dita do cinema brasileiro de qualquer período. O problema não é a qualidade em geral, por mais que seja óbvio, para mim, que os momentos mais imaginativos no todo do cinema brasileiro sejam em outros períodos, e que os cineastas mais imaginativos do cinema brasileiro estejam afastados do mainstream ou que sejam desses outros períodos. O problema disso tudo é a padronização como se só existisse um tipo de cinema brasileiro bom, digno e automaticamente superior. E se você só conhece e defende esse tipo de cinema brasileiro sem conhecer ou apreciar as potencialidades do resto, então você não é tão diferente dos piores detratores do cinema brasileiro. Se você assistiu esse vídeo até agora e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente.